1 Coríntios 9,16. Quero pedir para você abrir sua Bíblia. 1 Coríntios 9,16. Amém? Amém? 1 Coríntios 9,16. Todos encontraram? Amém? Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Vou fazer igual o pastor Jefferson, ele falou: cara, se tu não tiver nada para pregar, chora, o povo da Abapai é gente boa. Um bom filho, né? Faz o que o pai manda. Anote essa frase. Anota aí no seu caderninho. Por que não desistimos? Uma pergunta, né? A resposta é perseverança, persistência ou prêmio. Vou repetir. Por que não desistimos? Por que não desistimos? Perseverança, persistência ou prêmio. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma chamada no coração dele que era pregar o Evangelho a muitas pessoas. E ele escreve essa carta aos irmãos lá de Coríntios: ai de mim se não pregar o Evangelho. E contudo, quando prego, não é de me orgulhar, pois minha imposta a necessidade de pregar. Esses dias eu pensei sobre algumas coisas para falar e pensei sobre isso mesmo. Uma coisa para tirar as lições desse texto mesmo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse é o tema que eu formei aqui dentro desse versículo. E lendo Mateus 24, 8 a 14, se você quiser abrir sua Bíblia também, folhear um pouquinho aí, a gente vai folhear, tá? Diz: mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações. Serão o quê? Odiados. Mateus 24, 8 a 14. Então vos há de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será o quê? Salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Amém? Irmãos, o versículo principalmente 14 está dizendo aí que a igreja iria passar por uma perseguição enorme. Eu estava dando uma lida nas epístolas de Pedro aí, esses dias, comecei o ano lendo isso, e vi que tinha um cara chamado Nero, psicopata, que matou muitas pessoas por perseguir a igreja. Ele perseguindo a igreja, E os cristãos ali foram, em algum lugar, Nero colocou fogo em 70%, 80% das casas, das barracas que ali tinham,
e apenas umas 25% das casas não foram incendiadas. Essas casas eram as casas dos cristãos, tá? Então Nero quis colocar a culpa nos cristãos, né? Os caras ficaram vivos, foi eles que tocaram fogo em tudo. Aí ele começou uma sangrenta perseguição, né? Dizem que faltou madeira para a crucificação daqueles cristãos que estavam ali naquele momento, que estavam sendo perseguidos. Então, nesse momento, nós começamos a perceber também que a agenda mudou, né? O tempo mudou, os posicionamentos estão voltados. O Apocalipse agora, as trombetas, parece que os nossos ouvidos espirituais começam a ouvir, né, pastor Elaine, aquelas trombetas. Lá longe, nós começamos já a ouvir algumas trombetas tocar. O início das dores e do fim estão chegando, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais atentos para ouvirmos a voz do Senhor nesses últimos dias. Todo mundo é conhecedor que nós estamos passando por essa crise aí por causa desse maldito vírus chinês, né? Mas uma peneira está sendo passada na humanidade, e nós temos visto também que muitos se apoiaram em uma desculpa para não congregar mais, né? Encontraram o vírus nas igrejas, mas não encontraram o vírus no supermercado. Encontraram o vírus na igreja, mas não existe nos ônibus. Encontraram o vírus em várias igrejas, não encontraram o vírus em vários outros lugares. Há uma movimentação diferente em todo o mundo, e nós precisamos estar atentos, porque Deus está restaurando os cristãos, os verdadeiros adoradores. Ele está olhando do céu, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Ele sabe o que nós já vamos pensar amanhã. Ele sabe o que o nosso coração está maquinando para fazer o mal contra outra pessoa. E Deus está peneirando a humanidade. Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, pode anotar aí, eu dou uma lidinha aí, depois você abre, tá? Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E disse-lhe Jesus, e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, e deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus começa a peneirar ali os discípulos. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em mesmo Lucas aí, no mesmo capítulo 9, vocês olharem os versículos de 57 e 62, Jesus vai dizer assim, depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Jesus já peneirou um pouco. Nos versículos 1 e 2 aí, até o versículo 9, mais ou menos, muita gente ficou para trás. Não deixa eu enterrar meu pai. Não deixa eu me despedir, não sei de quem. Não deixa eu trabalhar um pouquinho mais. Não, calma aí, deixa eu aprofundar um pouquinho mais na minha vida profissional. Não, deixa eu aumentar aqui o meu currículo.
deixa eu colocar aqui mais um curso. Não, calma aí, pastor, não dá agora não. Não, hoje não dá não, estou lotado. Não, minha agenda está cheia. Ficaram para trás. Jesus vem nos versículos 57 e 62 já com outros 70. Jesus já escolhe outros 70 para a sua grande comissão. E diz: grande é, em verdade, a seara é, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Pouquinho, irmãos. São poucos. São poucos os que entenderam que estão com uma missão topada no pescoço. Essa missão de levar o evangelho, irmãos, ela é uma missão que está topada no nosso pescoço. Já está por aqui, ó. Já está na hora de nós amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Dos mandamentos no qual Moisés fez, escreveu, tem outros preceitos, acho que 603, não sei, 610, tempo que estudei sobre isso, não estou lembrando. Mas isso se resume em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus vai enviar homens e mulheres daqui, eu tenho certeza. Deus vai enviar homens e mulheres daqui, com toda certeza. Tenho certeza disso. Aí você às vezes fala: Lucas, mas assim, ó, Deus vai enviar, bacana, beleza. E eu? Cara, essa cidade tem 180 mil pessoas. Você vai fazer o ID de Jesus, outras pessoas vão vir para cá. Um pastor falou para mim, falou assim: cara, você tem que ajudar numa congregação. Eu falei: não, pastor, tem um monte de coisa aqui para fazer. Ele falou: não, cara, você não é insubstituível. Eu entendi. Ele me maltratou, não. Ele me deu uma diretiva mesmo. E eu entendi que nenhum de nós somos insubstituíveis, irmãos. Nós somos importantes para o reino. Cada um tem sua importância, tem seu valor, tem as suas movimentações. Mas Deus, Ele continua trabalhando. Ele continua levantando as unhas no corpo dele, as cutículas, os dedos, as mãos, as costas, o cérebro, o coração, os rins, os braços, as pernas. Nesse começo de ano aí, do ano passado, 2020, o Gustavo ali, acho que a Ianca e o Gabriel, acho que foi que participaram do Descende, não foi, Gustavo? Acho que foi só eles. Eu estava lá também, Gustavo, mas lá de casa, mas eu estava lá, estava me sentindo lá dentro, senti a unção também. E aí eu vi aquele cara, Lo Wang, né? O cara lá que eu acho que era fundador, acho que é The School, né? E depois virou Descende, não é isso? E eu fiquei sabendo depois, na trajetória daquele cara, que aquele cara era um cortador de gramas. Até os 47 anos de vida, aquele cara era um cortador de gramas, irmãos. Só que ele disse que orava 10 horas por dia enquanto cortava as gramas das pessoas, das casas das pessoas. E cara, como é que eu oro 10 horas por dia, hein? Vendendo tinta? Eu não oro, cara. Aí aquele negócio começou a me pegar. Falei: cara, o cara ora 10 horas por dia. Dá para mudar isso? Dá para mudar esse quadro em nós? Dá para a gente intensificar isso? Dá para a gente encher as taças? A gente ainda ora pouco ainda. Eu ainda oro pouco. Hoje o Lo Wang tem 67 anos. Só que, como muitos sabem, mas vou repetir que talvez nem todos saibam. Uma senhora identificou o chamado de Lo Wang, cortando
e arrumando o jardim na sua casa, e eu vou sustentar esse homem. Esse cara é um cara de Deus. Eu tenho muito dinheiro, tenho muitos dólares no meu bolso, na minha conta. Eu vou ajustar esse homem. E falou para ele. Irmãos, os anos se passaram e aquele cara continuou sendo sustentado por 15 anos por aquela senhora. É Deus ou não é, pastor Jales? Porque muitas vezes nós estamos colocando a nossa força e achando que é em nós, cara. Não é. É nele. Deus executou ali o seu plano na vida daquele cara, daquele senhor. O Loeng, irmãos, para quem não conhece, o Lu, como é chamado, aquele cara é chamado de canhão de jejum e oração. Mas enquanto ele cortava a grama, na profissão simples dele, ele orava a Deus para que enviasse trabalhadores para a sua seara. Ele orava a Deus para que levantasse homens e mulheres. E às vezes nos faltam coragem, e nessa casa eu tenho aprendido muito com o pastor Paulo, com a pastora Elaine, todos os pastores, o pastor Jefferson e a pastora Juana, mas em especial a pastora Elaine. Ela tem me ajudado muito nos medos. O Lou, depois que passou esses 15 anos recebendo essa oferta, ele recebeu mais $100 mil para começar aquele programa que culminou no Descende. É uma obra de Deus na vida de um homem. Estou falando isso porque é algo bem recente. Mas o pastor Paulo muitas vezes me ajudou, sempre me ajuda. Um dia eu estava fazendo uns arranjos para vender minha casa, abri uma empresa lá na Bahia e estava com uns sonhos aí muito doidos na minha cabeça. Eu tenho um empreendedorismo girando aqui nessa cabeçona aqui. E ele falou: não, cara, isso aí é arranjo da tua cabeça. Eu olhei assim: peraí, pastor, arranjo não. Passei um monte de dia maquinando isso aqui na minha mente. Eu estava maquinando. Não é arranjo não, pastor. Ele falou: cara, isso é um arranjo da tua mente. Eu recuei e entendi. Por que eu estou falando isso? Porque eu perdi muitos medos com os meus pastores. Vocês conseguiram me trazer para um lugar e me tirar do lugar do medo. Ano passado eu ainda falei aqui com muito medo. Hoje eu estou falando com muito temor. Mudou, né? De medo para temor é uma grande diferença. Não porque... Não, a vida, graças a Deus, tenho tentado... As coisas que ficaram para trás ficaram. As aventuras já se passaram. Não tem mais tempo para isso. A vida precisa ser mudada, precisa ser levada a sério. E meu pastor conseguiu também, com a graça de Deus, usado pelo Espírito Santo, nos colocar nessa posição. Aqui tem empresários? Levanta a mão. Aleluia. Tem MEI aqui? Eu sou MEI. Quem é MEI aí? Eu sou MEI. Não, rapaz. Microempreendedor individual. Que MEI, pastor? Você já ficou para trás, homem. Quem é MEI aí? Eu sou MEI, gente. Amém? Mas deixa eu falar algumas coisas para vocês. Sou um microempreendedor individual. Sou crente, está por aqui pelo pescoço já, pastor. Graças a Deus. Mas para perseverarmos, irmãos, até que Ele venha, nós vamos ter e precisaremos ter uma vida de fidelidade. Quero aqui destacar 4 princípios, tá? Nós precisamos, primeiro, até que Ele venha, perseverar em uma vida de fidelidade.
não tem como fazer missão, não tem como nós enviarmos missionários, não tem como nós comprarmos Bíblias, os Evangelhos de João. Eu participava de um projeto missionário de férias, Promifé. Lembra, pastor Elaine? E aí todo julho a gente saía e tinha uns Evangelhos de Joãozinho, que você fazia o evangelismo pessoal com as pessoas. A gente sempre ia para cidades pequenas, mais distantes, interiorzinho mesmo, né? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, quem que compra isso? Alguém banca isso. E pensando nisso, é uma coisa tão simples. Mas não tem como nós perseverarmos até que Ele venha se nós não tivermos uma vida de fidelidade. Eu perguntei, quem é empresário, quem é MEI? Irmãos, eu sou MEI. Eu sou especialista em venda de tintas. Minha esposa é funcionária pública, mas nós temos uma renda extra lá na nossa casa. Montei um ateliê de bebê lá na minha casa. Cara, não é nada para falar, divulgar, mas toda roupinha que a gente vende de bebê, a gente ora para que a vida de Deus seja manifestada na vida daquela criança. Eu posso fazer isso também no meu negócio. Isso é fidelidade com Deus. Não porque eu, Lucas, sou o super-homem, vim pronto. Não, cara, quebrei minha cara tantas vezes para me chegar até aqui, para eu ter esse entendimento. Mas nós precisamos ter compromisso com o nosso bolso para a missão, para que possamos perseverar até que Jesus venha. Nós precisaremos meter a mão no nosso bolso, tirar a cascavel do bolso, em nome de Jesus, né? Se não é de Deus, está amarrado aí, tira isso e vamos tentar fazer alguma coisa para mudar as nações. Dá para a gente começar daqui, dá para a gente começar no simples. E eu e Sara, tive uma Sara que executa, né? Eu sou só o cara lá que, enquanto ela está fazendo algumas coisas, eu estou olhando os meninos, é a minha função, estou trabalhando também, estou olhando os meninos, só são 3 meninos, né? Mas eu sempre estou ali orando com a Sara e orando por isso. E eu falava para a pastora Elaine, eu falei, pastora, depois a senhora vai lá em casa que eu estou terminando um ateliê. Eu investi, irmãos, não para a glória minha, mas para a glória de Deus, 20 mil reais ali, 20 mil, de maquinário, de tudo. E eu falei, Sara, agora você precisa parar tudo que você está fazendo, ou 50% que você está fazendo, e você precisa dar aula online para outras mulheres, 0800, abençoando. Isso é missionar, é uma forma de eu alcançar outras pessoas. Deus mandou eu fazer, eu falei, tá mandado, eu vou mandar minha esposa agora. Deus mandou, eu vou mandar, né? Deus mandou, eu vou mandar. Tá explicado, tá? A última palavra, irmãos, é sempre a minha. A Sara falou assim, vai lavar as louças. Eu falei, tô indo, meu amor. Sempre a minha. Mas quem manda lá é ela, irmãos. Eu só faço. Mas Deus mandou. Quando Deus manda, é eu que mando. E aí eu falei, Sarinha, nós precisamos voltar para os projetos. Me aguente aí, pastor Jales, o Derli e o pastor Egidiane e o pastor Samuel, nos projetos. Falei, Sara, você precisa começar a fazer alguma coisa lá nos projetos, ensinar aquelas meninas a costura criativa. Cara, de alguma forma ou de outra, nós vamos abençoar elas. Se elas quiserem ser profissionais, elas vão ser. Até porque esse profissional está ficando extinto nos dias de hoje, né? Esse profissional da costura está acabando, né? Está acabando. Então nós precisamos passar aquilo e não reter, não guardar só no nosso coração. Ontem eu estava falando com o Álvaro que lá em 2016, irmãos, eu tinha mais ou menos os 45 mil de dívidas atrasadas. Minha casa estava atrasada, eu tive que vender meu carro. Para eu ir para minha casa, tinha um grande areião ali no Morada do Sol e no Ana Maria, e Deus estava sinalizando alguma coisa para nós. Aí Deus me pegou um dia numa madrugada dele e falou assim, vou te sinalizar, vou te dar riquezas. Assim, paga as suas contas todas, coloque em dias que eu vou ajustar a sua vida. Comecei a colocar todas as minhas contas em dias.
Todas. Hoje, graças a Deus, estamos zerados, né, Sara? Fizemos, foi outro agora. Para a glória de Deus, a gente comprou aquele carro. Né? Mas já foi outra. Mas não é já não é uma dívida. É um investimento. Compramos, conseguindo 4 anos depois, Álvaro, eu consegui comprar um carro zero, cara. É só um Ford Ka Sedan, mas está aqui à disposição do reino, tá, irmãos? Não é meu, não. Estou só dirigindo. O branquinho ali tá. Se quiser pegar, pastor, para ir para o Maranhão pregar, aí pode pegar, tá? Então, deixa o Corolla do Senhor comigo, que é presença também. Mais presença ainda, né? Então, irmãos, Deus foi sinalizando algumas coisas para nós. Nós conseguimos fazer alguns investimentos nesse ateliê da Sara, nós conseguimos colocar nossas contas em dias, e Deus ia provando o nosso coração, Deus ia mexendo com o nosso bolso, ia testando a fidelidade do nosso coração, que a gente estava fazendo, o que a gente estava deixando de fazer, em quem que a gente estava investindo, em quem que a gente estava deixando de investir. Eu sempre fui um cara que contribui com missões, irmãos, não para aparecer aqui, mas é uma coisa que você precisa fazer. Há missionários longe, irmãos, lá no Oriente Médio, os caras estão escondidos com um pedacinho de Bíblia ou com algum versículozinho rabiscado na coxa lá, levanta, só mostra que Jesus veio salvar a humanidade, e nós estamos aqui, cara, sem perseguição nenhuma, e às vezes estamos aqui com os nossos braços cruzados, com as nossas pernas paradas, né? Tendo até um pouco de retenção de líquido por não exercer aquilo, caminhar, fazer, porque antigamente os nossos passados, eu conheço até muitos evangelistas ainda que pregavam mesmo nos bairros, distribuindo folhetozinho. Irmãos, não está nem precisando disso, as pessoas estão tão sedentas que elas estão vindo. Não tá precisando. Deus é tão misericordioso que eles estão vindo agora, mas há outros que precisarão ouvir, que não terão condições de ouvir, e nós precisaremos de alguma forma ir. E aí, pensando nisso, Deus é tão bom, irmãos, que Deus tem mudado minha visão, e esse é o segundo princípio que eu quero falar com vocês, que para perseverar até o fim, até que Ele venha, nós precisamos ter visão. João 4,35, eu vou pedir você para abrir esse versículo aí, por favor. João 4,35. Diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, elas estão brancas para a ceifa. Amém? Cara, o mundo está no jeito, está no grau. Não é soja. O mundo está branco para a ceifa. Não é milho, que isso virou agronegócio, é forte, né? Agora, mas não é isso. São pessoas. Jesus já estava falando lá para esses irmãos que os campos estão brancos. E nós precisamos ter uma visão, irmãos, que o mundo está perdido. Se nós, como cristãos, não nos posicionarmos para mudar a realidade, o mundo irá piorar ainda mais. Lucas, mas Jesus falou que quando ele voltasse, ia acontecer algumas dores, alguns princípios de parto, algumas dores, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Cara, bacana, beleza. Mas e aí, qual é a tua visão? O que você pode fazer? Como que você pode avançar? Como que você pode ajudar a alavancarmos o reino de Deus na terra? Como? As desculpas, irmãos, e algumas desculpas, elas já não são mais válidas para nós, porque do analfabeto ao cientista, do índio ao cidadão da grande metrópole, do ateu ao religioso, todos, ou melhor, muitos estão perdidos. Só tem uma forma disso mudar:
é eu compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas. A Lucas está falando uma coisa tão simples, cara, tão simples, mas que ainda é o Evangelho de Jesus. Não quero fugir disso, porque é no simples que Ele encontra o nosso coração. O mundo está perdido. Nós precisamos perseverar até que Ele venha. Vou trazer alguns dados. Aprendi com a minha pastora Elaine. Irmãos, na Índia existem mais de 330 milhões de deuses. Pesquisa aí no Google depois. Quando eu ouvi isso numa pregação, eu falei, esse cara deve estar falando, deve ter se equivocado. 330 milhões é muita coisa. Fui lá, existem mais de 330 milhões de deuses na Índia, irmãos. E só há um Deus. E só há um Deus, irmãos. E eles estão adorando a muitos deuses lá. Quem vai para a Índia? Quem vai? Deus está preparando pessoas daqui para irem. No Japão, não sei se é a terceira ou a quarta potência mundial, ainda queima incenso para Buda. Na Europa, vocês já sabem, os templos viraram museus. Viraram um lugar de vamos lá passear no templo, não tem ninguém mesmo, não tem ninguém orando. Na África, falta Bíblias traduzidas para mais de 1000 dialetos. O mundo está perdido, irmãos. Os nossos irmãos africanos, quando alguém vai lá, nossa, eles estão numa sede de receber a palavra. Mas tem Bíblias, irmãos, que ainda não estão traduzidas nos dialetos nos quais eles podem ler. O que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Isso está envolvido a nossa fidelidade, o nosso bolso, mas está também a visão que Deus tem dado para nós. Irmãos, existem mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Esse dado foi atualizado agora pela missão Portas Abertas. Mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus. Jesus só vai voltar para buscar a igreja dele quando até o último desses 2 bilhões e 400 milhões ouvirem falar dele. Como é que você pode fazer para falar? Ah, cara, hoje é muito rápido, a internet, Instagram, rapidão, YouTube. Por que eles não acessam? Cara, países fechados. Países totalmente fechados. Quando você vê os nossos pastores com a preocupação pelo comunismo, pense nisso, tá? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. Só anota aí, depois você lê em casa. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a fazer a sua obra. O terceiro princípio que eu vou tirar aqui e compartilhar com vocês é que para perseverarmos até o fim, nós precisaremos ter uma paixão ardente no nosso coração pela palavra de Deus, pelo Evangelho. John Knox, um dos pais presbiterianos da igreja presbiteriana, ele pediu ao Senhor uma coisa, irmãos, que Raquel também pediu. O que foi que Raquel pediu? Senhor, dá-me filhos. John Knox falou: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Me dá filhos espirituais, senão eu morro. Eu vou até abrir uns parênteses aqui, irmãos. Nós precisamos até orar mais, pegando esse gancho aqui de filhos espirituais. Nós precisamos orar mais por adoção. O Brasil ainda é um país com um grande índice de falta de adoção. Sabe o que a gente está fazendo? Os casais LGBT, eles estão adotando. Como é que vai ser a vida dessa... Cara, e você cristão, você pode adotar? Eu estou pedindo para Deus um espinho, que cabe 7 pessoas, né, no carro. Se Ele me der, eu já vou adotar um. Eu falei para o Senhor, porque lá o carro só cabe 5, né? Mas o carro não é desculpa, não.
Já falei para meus meninos, para a Isabela, para o Felipe e para o Eduardo. São novinhos, né? Novinhos, todos três. Quando casar, Sara, o primeiro que casar, a gente já vai adotar outro. O segundo que casar, a gente vai adotar outro. O terceiro que adotar, a gente vai adotar outro. Ah, vai casar, vou adotar outro. Irmãos, ou a gente adota, ou a gente é conhecido por isso, ou a gente vai ser conhecido assim como: ah, eles odeiam isso. Ah, eles são contra isso. Não, cara, eu quero ser reconhecido. E eu peço a Deus para que a nossa igreja, essa comunidade, seja reconhecida como uma comunidade que adote, que tenha adoção no coração. Amém? Nós precisamos ser reconhecidos a favor da vida. Ah, eu sou contra o aborto. Cara, eu sou a favor da vida. Quando eu falei para vocês do ateliêzinho que eu tenho, e que eu tenho com a Sara, que toda roupinha que é vendida a gente ora, é porque a gente é a favor da vida. Nós valorizamos a vida, nós oramos pela vida. E toda grávida que vai lá em casa, irmãos, ou só vai lá com a minha esposa, eu nem falo, só cumprimento, saio e oro a Deus: Senhor, que essa criança tenha uma vida pautada na tua história, que a vida dela esteja guardada nas tuas mãos, que os teus anjos cubram eles, Pai, em nome de Jesus. Não deixe essas crianças, ó Pai, vagarem por aí, não terem pais, não terem uma mãe. O que eu posso fazer de diferença para isso? Como que eu posso fazer? Cara, se eu não usar essas ferramentas que são o alfabeto da Bíblia, não vou estar preparado para coisa maior. Quem muito é dado, muito será cobrado. O pastor está com essa missão. Cada palavra, quem muito é dado, muito será cobrado. Estou contigo, viu, pastor? Estou contigo, pelo menos aí para segurar. Estou fechado com o senhor, viu? Estou contigo. Talvez eu não sei de muita coisa, mas estou fechado com o senhor aqui. Irmão Oswald Smith, ele tem um livro que chama Paixão pelas Almas. Eu sempre gosto muito de ler ele. Esse livro diz, tem uma síntese desse livro que eu carrego no meu coração: o combustível da missão é o amor. O combustível da missão é o amor. Se nós pegarmos o texto lá de Coríntios, vai dizer que a gente pode ter tudo, se não tiver amor, nada seria. Pode ter tudo, você achar que tem, que pode fazer tudo, se não tiver amor, nada seria. Nós precisamos sair e ter essa paixão ardente, porque quando nós fazemos isso, nós saímos de uma posição covarde e começamos a ter amor por Jesus. Desculpa a expressão e a palavra forte, covarde. Mas quando viramos as costas e deixamos de falar para Jesus, para uma pessoa, de evangelizar ele, de discipular, de ler: cara, eu estou aqui, pelo menos para orar contigo, nós estamos sendo covardes. Agora, quando eu faço o contrário, estou fazendo e sendo participante da grande comissão de Jesus Cristo, e é isso que ele quer para cada um de nós. Amém? Muitos têm sonegado o evangelho. Não quero ser participante disso, não. Eu quero compartilhar. Quero compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração dia após dia. Talvez na simplicidade, na tranquilidade, num lugar, num encontro. No encontro na rua. Eu quero compartilhar aquilo que Jesus tem colocado no meu coração. Quarto e último princípio, para perseverarmos até que o Senhor venha, é preciso ter compromisso. Eu aguardo, irmãos, a volta de Jesus, porém eu vou apressado. É uma das minhas metas para 2021. Eu aguardo a volta de Jesus, mas eu vou apressá-lo, eu vou participar disso. Eu aguardo a volta de Jesus e vou salvar as pessoas, sim. Vou ajudar a salvar as pessoas, sim. Ou nós vamos salvar as pessoas, mostrar o caminho do céu, ou nós vamos abrir as comportas do inferno, que já é muito fácil acessar lá, né? Agora, acessar o céu, acessar a vontade de Deus, um pouquinho mais difícil. Irmãos, o governo não pode evangelizar, a ONU não pode evangelizar, ela não vai evangelizar, a OMS não vai evangelizar,
esse papel é da igreja de Jesus Cristo. É nosso. É nosso. E nós precisamos entender que isso é uma tarefa intransferível. Eu vou deixar para a pastora Elaine, ela é que tem a pegada na missão. Bacana, beleza, Deus está vendo, tá? E quando chegar lá face a face com ele, você explica, dá essa desculpinha esfarrapada para ele, né? Eu vou deixar para o pastor Jefferson, é função dele dar as ministrações aqui da escola de ensino, né? Eu preciso me envolver mais com isso. Nós vamos ensinar mais, pastor, 2021. Estou aqui, sei pouca coisa, mas estou aqui. Ô Vitor, não se esconde não, viu? Deus está te chamando para ensinar mais. Pode segurar aí que Deus está te chamando. Você não pode ter esse QI elevado e ficar só no futuro feliz não, cara. Expande esse negócio aí que você vai mandar muita gente para a Turquia, para a África, através do teu ensino. Não dá mais para adiar. Atos 1:8. O que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas lá em Jerusalém, na Judeia, em Samaria ou Samaria e até os confins da terra. Jesus, no momento da ascensão, que ele vai subir para o céu, irmãos, ele deixa essa parada aí para os discípulos, né? Os caras estão lá tristes, cara, tá vazando de novo, morreu, ressuscitou, agora tá indo embora. Jesus deixa o Espírito Santo como consolador naquele momento, abre os céus e vai ficar ao lado do Pai. Em paralelo a isso, nós temos lá Apocalipse, deixa eu ver aqui se eu anotei. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Amém. Jesus sobe para os céus e ele está dizendo que vai voltar, né? Ninguém sabe a hora nem o dia. Só que nesse meio termo existe uma palavra de Jesus lá em Mateus 9:35, que ele diz que nesse momento e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, fazendo o que, irmãos? Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Calma aí, eu vou ler de novo. Mateus 35:38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O que Jesus estava fazendo? Pregando o evangelho do reino. Mateus 9:35 e 38. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. E vendo as multidões, ele teve grande compaixão dela. Cara, tem tanta gente aí, pastor Elaine, não tem? Tantos povos que precisam receber e precisa ter quem leve. Quem vai? Quem vai? E essas pessoas estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Rapaz, eu já fiquei 4 anos numa igreja sem pastor. E nem seminarista era pastor na época. Eita, todo mundo desgarrado. Agora eu estou entendendo aqui esse texto aqui, ó. Difícil, irmãos. Como ovelhas que não têm pastor. Remeteu lá. É difícil uma igreja sem pastor. Por isso que a gente tem que valorizar nossos pastores, né? Amá-los, abençoá-los. Porque uma igreja sem pastor, meu irmão do céu, misericórdia. Vamos para coisa boa. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Vou ler de novo. Então disse aos seus discípulos: a seara é pequena, mas são muitos os ceifeiros. Beleza? Está errado. A seara é enorme
e poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Atos 1:8, Jesus sobe. Mateus 22, Jesus volta para buscar a sua igreja. Há um paralelo, há um ponto fixo no meio disso. Há um ponto fixo. Rogai aí no original, no grego, significa ore com persistência, ore com força, ore de coração, ore com toda a sua vida, com todo esse entendimento. Vá para o quarto, se tranque lá e ore. Se você não dá conta de orar 10 horas por dia, tem problema não, irmão. Ora 11. Se não der conta, ora mais um pouco. Dá para orar em todo lugar, irmãos. Nós estamos num país que não tem perseguição. A gente não sabe aproveitar isso, sabe, pastora? A gente não sabe aproveitar isso. Eu estava pregando para os irmãos lá em Carmolândia, uma congregação que eu estava lá. Falei, no dia que tiver perseguição, vocês vão dar uma acordada. Nós vamos dar uma acordada. Porque estão com medo de uma perseguiçãozinha do STF. Estão com medo não, irmãos. Nem um pingo de medo, sinceramente. Que persiga. Persiga, talvez vai ser através dessa perseguição que muitos se converterão. Parece que os parafusos, o pastor vai ter que arrochar mesmo. Deixa arrochar. Tem um problema. Já tenho 3 filhos lindos e maravilhosos. Minha esposa está ali, linda e maravilhosa. Jesus me levar, irmãos, eu estou de boa, tranquilo. Rogai, ore com persistência, pois ao Senhor da seara que envie. Aqui é o paralelo. O envie significa o equibalo. Equibalo. Envie com força. Nós estamos ouvindo aí algumas canções sobre isso. Cara, agora é a hora. Veio descende um grande envio de missionários em massa. Vem a pandemia e trava tudo. Cara, não vai travar nada. Equibalo. Vai continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar orando, pastor Elaine, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele vai enviar. Hudson Taylor diz que não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos na mão de um grande Deus. Os caras é um missionário. Irmãos, no comecinho da pandemia, tudo foi muito difícil, complicado para todo mundo, né? Medo, todo mundo acuado, não sabia o que fazer, o pastor querendo o povo ali, ninguém dentro da igreja, ele sozinho lá ministrando, só com a equipezinha lá, poucas pessoas, né? E eu sei que o pastor queria estar ali perto das pessoas, mas nós estávamos todos acuados, né? E aí um dia eu estava trabalhando e estava a interrogação, vai fechar a loja, não vai? Vai fechar a loja, não vai? E aí meu patrão chegou e falou assim, vamos fechar a loja, não aguento mais falar nisso. Os funcionários vão fechar, não vão fechar, eu tenho um menino, meu pai é isso, e é meu pai do grupo de risco, vamos fechar a loja. Chamou todo mundo, e radicalmente falou assim, vamos fechar. Deixei todo mundo embora, era mais ou menos 2 horas da tarde, 1h30, eu fiquei lá, ele falou, tá fazendo o que aí? Eu falei, não, estou terminando de atender um cliente. Não estava não, estava orando. E aí ele falou assim, vai fechar ou não vai fechar? Eu falei assim, você já fechou. Ele falou assim, e aí, agora o que nós vamos fazer? Acho que ele estava um pouco arrependido, né? E eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir, né? Nós não vamos fechar, nós vamos abrir a loja. Ele falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, moço, abre. Se for para trabalhar meio período, nós vamos trabalhar, vamos abrir. Ele falou, moço, abre, esquece tudo, abre a loja. Peguei a moto e andei, Araguaína. Moço, estava aquilo, os grilos parece que estavam cantando na cidade mesmo. Não tinha ninguém, todo mundo acuado, todo mundo com medo. Eu também estava assim meio, sabe? Estava meio com medo também. Falei, rapaz, o negócio está esquisito. Estava esquisito, né? Não é aquele clima, porque eu vendo tinta dentro da loja e vendo fora. Eu estava indo nas obras, não tinha ninguém nas obras, não tinha nada. Eu falei, cara, está todo mundo acuado. Eu falei assim, amanhã eu te falo o que nós vamos fazer. Fui embora para casa. E aí eu tive um sonho nessa noite. Acho que eu compartilhei com a pastora Elaine, né, que eu estava com um chofar e saía na rua da minha casa,
que eu fiquei na rua da minha casa depois que eu saí da loja, que estava muito parado, fui para casa, sentei na porta da rua e fiquei olhando, não tinha ninguém. E até um vizinho passou e falou assim: meu Deus, tudo parado, né, Lucas? Eu falei: cara, tudo parado, tá esquisito. E a Isabela: painho, vem para dentro, cuidado com o coronavírus. Aquele cuidado todo na inocência dela, né? E aí eu tive um sonho, irmãos, acho que porque eu fiquei ali muito tempo à tarde pensando. Eu tive um sonho que eu pegava um chofar e começava. Chofar é aquele para quem não sabe, um chifre, né? Que era feito principalmente pelo carneiro. Não usava o gado, o boi, porque nem um touro, porque senão podia ter um paralelo lá com um bezerro de ouro. Usava o carneiro porque foi o mesmo cordeiro que foi oferecido lá quando Abraão subiu para sacrificar seu filho. Então eu estava com o chofar, tocando esse chofar, correndo nas ruas do meu bairro, rua por rua, tocando esse chofar. E o povo só passava, no sonho, as pessoas passavam e me olhavam e falavam assim: esse cara aí tá tocando esse negócio aí que eu nunca vi, né? Mas ele tá tocando, parecendo um doido. Aí eu tocando rua por rua, rua por rua. Alguns dias depois, eu pude entender, irmãos, que Deus estava me dando e renovando uma palavra no meu coração para falar sobre arrependimento, sobre a seara, sobre os últimos dias na terra, sobre a agenda de Deus que estava sendo ali já chegando já no dezembro, literalmente falando. São as últimas páginas. E eu comecei a entender aquilo. Eu falei: cara, eu preciso me posicionar, preciso sair do lugar que estou e preciso me posicionar. Logo Deus nos abençoou, nos agraciou e veio uma série de pregações sobre o Apocalipse. Uma série. E Deus ainda continua falando para todos nós, irmãos. Rogai, ore com persistência ao Senhor da seara, que envie com muita força, envie com muita certeza, com muita convicção, envie com violência, literalmente falando, as pessoas, as nações, para que o nome de Jesus seja manifesto. Eu não sei se vocês, quando vocês entram aqui nessa sala de oração, se vocês sentem algo diferente. Eu sinto, na hora que eu vejo aquilo ali, pastor Elaine. Deixa logo para a senhora. Olha aqui, Oceania, África. Se estiver errado, me corrija. Ásia, né? Acho que aqui me ajuda? África, beleza? Aqui eu sei que é América do Sul. Exato. Então, quando eu chego aqui, eu vejo isso aqui, eu sinto algo diferente. Já vou me envolver aqui, sou corrido mesmo. Minha vida é uma correria, não tem problema não. Mas eu vou me envolver. Estou tirando já entendi, o Deus está falando para eu tirar o pé do acelerador para algumas coisas na minha vida. Sabe por quê? Porque eu entendi os ciclos, Álvaro. E se eu entendi os ciclos de Deus lá nas primícias do ano passado. E o Senhor falou: tira o pé do acelerador para algumas coisas e aperta para outras. Já vou me envolver aqui. Essa sala de oração, ela não está aqui para ser usada só uma vez por semana. Deus tem algo maior para essa cidade através dessa sala de oração. Lucas, tu está falando isso e tu, cara, eu estou aqui. Não sei fazer quase nada, mas estou aqui. For para falar aqui alguma coisa, eu vou falar. Agora eu não sei cantar, eu não sei. Canto tá ali, calado, né? Se botar aqui, todo mundo corre. Então, tocar, eu não sei. Mas eu vou falar mais uma coisa: essa sala de oração não está aqui nessa cidade. Aquele cara, o Léo Cabeludo, lá do Mevan, estou falando Cabeludo que é amanhã, Leonardo Campos, ele deixou algumas palavras aqui sobre sala de oração. Eu participei, tudo que eu pude participar, eu participei com aquele cara aquele dia. E o Senhor vem me incomodando sobre isso, sala de oração. E eu estava falando com a Sara falou assim: meu filho, tu é ocupado. Eu falei assim: sou demais, mas agora nós vamos deixar algumas ocupações e vamos apertar um pouco o nosso tempo e vamos nos envolver com isso.
Ah, Lucas, e beleza, o que mais que a gente pode fazer? Cara, nós podemos entrar mais, aprofundar mais no conhecimento, no ensino, no discipulado, aqui também na sala de oração. Ah, cara, eu estou disposto a ser o assistente da coordenadora, que é a pastora Elaine. Brincadeira, viu, pastora? Estou aqui para ajudar, estou aqui. Eu quero dizer, pastor, que eu estou aqui. Estou aqui para ajudar. Porque às vezes nós vamos falar assim: ah, não, vou levantar minhas mãos, estou aqui. Não, estou dizendo aqui para os irmãos publicamente. Estou aqui para somar com os irmãos. Não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Não sei nada mais do que ninguém. Estou aprendendo, reaprendendo, reposicionando. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: roguem para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua grande obra. O tempo está curto e eu queria orar por vocês sobre isso.